Você que está começando na cozinha agora, você já se perguntou, já chegou naquele dia que você olhou e falou assim, porra, não consegui finalizar nada. Então eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre uma técnica bem simples, bem fácil para você conseguir se organizar melhor na cozinha. Isso para quem é cozinheiro macaco velho já sabe, mas para quem está entrando é uma dica de ouro. Então, vamos lá. Qual que é o problema das cozinhas? Muitas das vezes a falta de estratégia. Então, o que é mais importante, né? É aquela velha história, né? Para quem está do lado de fora da cozinha, acredita que a cozinha é uma grande caixa de surpresa, né? Então, de repente aparece aquela caixa surpresa e a gente começa a produzir as coisas que nem louco, quando na verdade tem que ter muito planejamento. Então, o que eu queria passar para vocês hoje é a maneira de você estruturar o seu serviço, né, dentro da cozinha e como você estabelecer prioridades. Eu acredito que quando você vai bater sua praça, né, que é você abrir sua geladeira, olhar item por item, provar, cheirar e ver a quantidade, aquilo que precisa ou não ser feito, você precisa colocar algumas prioridades no meio desse caminho todo, né? E o que você vai colocar, de como que você estrutura isso, né? Então, voltando para o exemplo da caixa surpresa, né? O que é óbvio que eu vou falar, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. As pessoas que sentam no restaurante, né, e pedem um prato, elas acreditam, né, por falta de conhecimento, que tudo é feito na hora, né? E a gente sabe que não é feito na hora, né? Imagina uma cozinha que você tem uma estrutura onde você serve, pode ser uma carne com purê, alguma coisa assim. E, pô, você não vai fazer o purê todo dia. Pelo menos não deveria. Você precisa ter um mise en place, né? Então, como que você estrutura esse mise en place? É, o mais importante é você ter uma lista para você fazer um checklist mesmo. Então, como você pode fazer esse checklist? Se você já conhece bem a movimentação, né, do restaurante, conhece bem o cardápio, é até possível você fazer essa lista da sua cabeça. Então, você vai abrindo o pote, vai cheirando, vai provando. Só que vai ter momentos que o turno anterior, que mexeu com aquela produção, esgotou aquela produção, e no momento que você está conferindo os potes, você passou batido. Você fala, nossa, é verdade, esqueci de fazer aquele item X. Então, o que, que eu sugiro? Sugiro uma tabela simples por Excel, onde você vai listar todos os itens da praça. Então, se você está numa cozinha como líder, né, como chefe, ou cozinheiro líder, subchefe, seja lá o que for, você sentar um pouquinho a bunda na cadeira na frente do computador e fazer um Excel bem simples, e lá você pode colocar aquilo que é prioridade ou não, né? Tabelar por símbolos, né? Então, precisa ser feito isso hoje? Não precisa? Claro que você não vai precisar sentar na frente do computador todo dia para ficar tabelando isso. Não, você vai tabelar todos os itens, você imprime e distribui para os cozinheiros, ou você mesmo usa, né, dentro da tua praça ali. E aí você vai ter pelo menos tudo listado, o que impossibilita o fato de você esquecer de fazer aquela coisa, aquele prato que mais sai, aliás, que menos sai, né? Então você vai olhar, você vai falar assim, ah tá, lembrei, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas pode ser num prato que sai pouco, pode ser que você fale, ah não, esse daqui tem umas 2, 3 porções, né? Acho que dá pra hoje, né? Aquele sempre acho que dá. E aí vem aquela impiedosa lei de Murphy que você tem 3 porções e as primeiras 4 pessoas que sentam já pedem aquele prato que você quase não tem mise en place. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse checklist e você vai colocar por prioridades o que é mais importante fazer. Então, o que é mais importante fazer aquelas coisas que vão demandar um longo cozimento, né? Então,
Ah, se eu tenho purê de batata, eu tenho um bife, eu tenho molho, eu tenho um peixe, eu tenho X, um legume numa guarnição ali, o que é a prioridade? A prioridade é fazer o purê de batata. É aquilo que precisa cozinhar. Você vai colocar na tua prioridade aquilo que precisa ser cozido, que vai demorar, que vai ficar muitas horas no fogo. Isso é a prioridade do que você deve realmente fazer. Na sequência vem as tarefas secundárias e por último aquelas mais rápidas, picar uma erva, fazer uma caixa de ervas ali, que mais? Itens que são rápidos, né? Então você precisa saber tabelar isso, né? Se você já tem um bom conhecimento sobre a sua praça, sobre o que você solta, é importante escrever. Então eu já peguei muitos casos ao longo desse ano que o cozinheiro olhou a praça e falou assim: não, chefe, eu vi, tá tudo bom, tá tudo certo, não sei o que lá. Só tinha esses 2, 3 itens para fazer, eu já fiz, a gente tá pronto para começar o serviço do almoço ou do jantar. E aí o movimento começa e de repente, eu não vi, não, é que quando eu abri a geladeira não tinha esse pote, não sei o que lá. E aí a pessoa se perdeu, e às vezes é uma coisa que demanda um tempo a mais, né? Então você precisa ter esse checklist, porque se aquele pote não tiver na geladeira, você pode acabar esquecendo. E isso às vezes é um erro que vai acabar, vai estragar o serviço. Você vai tomar uma enrabada logo no começo do serviço e você não vai ter aquela postura de um profissional bom dentro da cozinha, né, na frente do fogão. Então, prioridade, as coisas que precisam cozinhar por longo tempo, depois as coisas secundárias que duram tempos menores de produção, 20, 15 minutos, dependendo do que for. E por último, aquelas coisas que é só finalizar, que é só cortar e tá pronto, né? Então essas coisas que é rapidinho, cortar uns tomates, cortar uma salsinha, isso é o último, tá? Não me venha fazer isso no começo, pelo amor de Deus, né? Tem que saber separar por categorias, né? Então, muita gente até fala sobre, utiliza técnica Pomodoro, né? Ainda mais se você vê outras pessoas em outras áreas, vai falar muito, a técnica que você vai concentrar, focar loucamente durante 50 minutos e depois descansa 10. A gente da cozinha não tem essa, né? Então, a lista de prioridade é aquilo que demora mais para ser feito, aquilo que vai mais tempo de cocção e é isso, tá bom? Então, o que mais você pode fazer sobre isso? Eu gosto muito de fazer essa tabela no Excel. Eu boto algumas pranchetas espalhadas na cozinha, então eu tenho uma prancheta aqui que está sempre comigo, e eu vou anotando. Então, por exemplo, agora dando um exemplo para você que já está num cargo de chefia. Cara, se você não andar com uma prancheta na mão, se você não andar com um caderno na mão, você vai estar perdendo. Mas sabe o que você vai estar perdendo? Você vai estar perdendo a sua organização, você não vai estar conseguindo entregar aquilo que você quer, aquilo que você precisa entregar, né? Seja para os sócios, gerente, enfim, aquelas pessoas que estão acima de você. E principalmente, não menos importante, né? As coisas relativas à sua criatividade. Então, por exemplo, às vezes você está no meio do rolê, numa pauleira louca, e você tá montando aquele prato e tá montando um monte de prato, e de repente, no momento que você tá montando um prato, você para assim 30 segundos, você fala, nossa, é verdade, e se eu colocasse esse elemento no prato? Então, você vai ter uma pranchetinha aqui do lado que você vai colocar, tá? Como eu gosto, vou falar de forma bem pessoal como que eu gosto, como que funciona pra mim dentro da cozinha, né? Eu uso uma folha em branco e eu coloco algumas coisas que são prioridades de um lado, coloco coisas que são secundárias do outro, e aí eu tenho outras folhas que são destinadas a outros pontos. Então, o que são os outros pontos? Itens de manutenção, aquilo que precisa ser arrumado, revisado,
que precisa chamar alguém para consertar. E às vezes são itens pequenos, itens que, sei lá, quebrou um descascador, aí você tá na correria, você fala assim, é verdade, tem que comprar um descascador depois pros meninos. E às vezes passa, né? E de repente passou mais de um dia, dois, uma semana. Então se você tem isso tabelado, se você tem isso por escrito, você vai estar sempre revendo suas anotações, seja no final do dia, ou seja no momento que você senta na frente do computador para resolver alguma coisa, fazer uma ficha técnica, ter uma reunião. Itens de reunião também é importante anotar todos. E o que mais que você pode fazer? Itens de manutenção, itens de compra, ideias de melhoras, né? Pode ser organizacionais, pode ser melhoras dos pratos, pode ser melhoras da estrutura física, né? Que depois, no futuro breve ou médio, né, a médio prazo, você pode estar conversando com a tua gerência para isso. E você aplica, e aí você ao longo dos dias vai riscando aquela tarefa ou ticando aquela tarefa e você vai sempre completando. Então, tipo, puta, não tem a ficha técnica disso ainda. Escreve ficha técnica, molho de tomate, X. Se você é cozinheiro, pô, preciso fazer toda a produção. Você vai ter a lista da produção certinho que você precisa fazer. Então, você vai priorizar. Algumas coisas não são tão importantes assim, né? Às vezes você olha e fala assim, tá, eu tenho isso em estoque, tenho, sei lá, 20 porções, isso me dura mais uns 2 dias. Ele tem que estar na sua lista, mas ele não vai estar como prioridades. Por mais que seja um item que você cozinha por um longo tempo, né? Vamos usar esse exemplo. Eu tenho esse item que eu cozinho por um longo tempo, eu tenho 20 unidades, eu acho que dá para uns 2, 3 dias. Você vai anotar nessa lista. Só que você vai anotar e você vai colocar ela lá no fundo da sua lista para você não tratar ela como prioridade. Aí sim, você vai pegar tudo que precisa ser feito para você ter um serviço perfeito, tudo redondinho, e no final você vai ver lá que tá, sei lá, ragu de ossobuco, X, um exemplo. Não deu, o que eu sugiro? Grupo de WhatsApp. É importantíssimo você ter um grupo, né, de WhatsApp que você consiga se comunicar com a equipe inteira e consiga passar as próximas missões. Então, por mais que eu trabalho de manhã, o cara da tarde vem me render para fazer o jantar, mas às vezes o cara da tarde chega com a cabeça voada também, com um monte de problema, compromisso do dia a dia lá fora, ou chega com a praça muito defasada e às vezes você vai passar para ele, olha, isso daqui saiu muito, isso daqui saiu pouco, isso daqui não sei o que lá, e às vezes aquilo que você olhou e falou assim, eu acho que dá para 2, 3 dias, ele deu prioridade para outras coisas, porque realmente era prioridade para ele começar o serviço, só que aí aquele negócio que de repente que durava mais 2, 3 dias, ou saiu tudo, ou quase tudo, ou de repente você vai chegar no outro dia e, a praça vai estar derrubada e vai ter aquele item de produção específico para fazer. Então, um grupo de WhatsApp ele ajuda bastante a você passar o serviço para o outro turno. E isso eu falo para vocês que funciona de uma forma muito boa quando você faz dessa maneira, principalmente para a equipe do jantar ter uma comunicação boa com a equipe da manhã. Porque a equipe do jantar, a partir do momento que você passa tudo, né? Suponhamos você é o cozinheiro da manhã, você repassou todo o serviço, você deu pro pessoal da tarde, o pessoal da tarde não conseguiu concluir, ou fez, o pessoal da tarde, né, do período do jantar, vai escrever lá no grupo, olha, não conseguimos fazer o ragu de ossobuco. Vou usar sempre esse exemplo, tá, para facilitar. Ou então, a equipe da tarde vai mandar, olha, conseguimos fazer. Você vai chegar no outro dia na tua cozinha muito mais tranquilo, que você vai falar, não, pô, os cara conseguiram fazer. Se os caras não conseguiram fazer, aí é sentar e alinhar as coisas, né? Seja com o seu gestor aí, ou entre você, cozinheiro, e o outro cozinheiro, né? Mas quando eu falo
sentar e conversar não é lavar roupa suja, mas é tratar o cara como um brother, né, como parceiro e falar, tipo, olha, precisamos fazer isso, tem pouco. Vê se você consegue, um exemplo, cortar os legumes, cortar o mirepoix para que eu consiga, assim que eu chegar amanhã, eu botar a carne para cozinhar. Então, é muito importante a comunicação. A partir do momento que existe essa comunicação entre o turno de um dia para o turno do outro, né? Então, entre o turno do jantar para o turno do almoço, a partir do momento que tem essa comunicação fluida, você vai ver que você já vai chegar preparado para assumir sua cozinha, né, no período da manhã. Ou se você é se você é do período da manhã e você passa isso pro o cara da tarde, por mais que ele não consiga fazer, né, deixa lá, fala assim, olha, deixei a carne marinando, se puder botar pra assar, não sei o que lá, ajuda a pessoa a se guiar também, né? Tem que lembrar que a gente está numa sociedade que está muito perdida, né, com relação a foco, assim. Então, a partir do momento que você tem uma ideia, né? Você tem um plano, seja através de uma planilha de Excel impressa que você vai passar para o outro turno, ou seja, dentro do grupo de WhatsApp que você vai comunicar que precisa fazer aquela produção X, vocês vão ver que a equipe vai ficar mais unida, vocês talvez vão ter menos treta, por mais que o cara do outro turno seja um folgado, sei lá, ele sabe que se ele não fizer, no outro dia ele vai se ferrar. Então é uma coisa que a médio e longo prazo, depois que todo mundo começar a pegar o ritmo da coisa, fica muito automático e faz você ter um rendimento muito, muito, muito melhor. Fechou? Então a lista é essa, a dica do dia de hoje é essa. Deixa aqui nos comentários se você já faz, né? E o que você faz de diferente. É, e, e é isso, né? Incentive, se você é um líder, incentive aos outros cozinheiros, a toda a sua equipe, né? De todos os turnos, a usar, né, o grupo para se comunicar com relação à produção grande, incentive eles a usar a lista, né, o checklist, lembrando que se você está incentivando a equipe a usar o checklist, você precisa cobrar, né? Então é checar, pegar a prancheta, o caderno, enfim, e olhar e falar assim, ó, isso daqui tá falando, você bateu a praça direito mesmo? Não, aqui não parece, ó, aqui tá falando que você não bateu. Fechou? É isso, meu povo. Beijos de luz e até o próximo vídeo. Valeu!